Conversar com Vitória me faz bem, ainda que a conversa seja macabra e assustadora. Pobrezinha, tão jovem e tão sofrida. A esperteza de minha aprendiza será mais do que necessária para sua sobrevivência. Constantemente seu existir será testado, argumentado e questionado. Ela precisa me conhecer. Está mais do que na hora de sua arte levá-la até mim. É impossível aguentar suas quedas. Inadmissível esquecer suas dores como se fossem folhas no quintal da ilusão. Enquanto a pequenina conseguir caminhar como caminha agora, enquanto seus inúmeros pensamentos permanecerem e guiarem seus passos, eu estarei aqui, protegendo e alertando a pequenina. Oi pessoal, como vão? Espero que estejam bem, escrevendo bastante. Aqui é a Michelle Bran e temos hoje mais uma resenha de mais um autor parceiro. No caso, hoje vamos de uma autora, a Letícia Mariana, que nos enviou seu livro de suspense Entre Barbantes, lançado pela editora Multifoco. Como eu falei na minha primeira resenha de parcerias, eu pessoalmente não me acho uma boa resenhista, mas eu sigo na jornada de aprender a dar minha opinião de uma forma decente. Então vamos lá, porque hoje temos mais um livro cuja estrutura me pegou de surpresa de um jeito muito positivo. Entre Barbantes é narrado majoritariamente em primeira pessoa, por alguém que a princípio a gente não sabe muito bem quem é. A gente só sabe que é alguém que meio que assume para si a tarefa de cuidar e orientar a nossa querida protagonista, Vitória. A Vitória é uma garotinha de uns 9 anos, 9, 10 mais ou menos, que vivia um contexto familiar meio bagunçado, A gente não tem muitas informações sobre a mãe dela. É dito nesse primeiro momento apenas que ela foi internada em um hospital psiquiátrico, mas não é dito o motivo, nem que doença que ela tinha, nem o que é que estava acontecendo. E o pai, ele é meio que um misto de ausente com presente de um jeito errado, Porque a Vitória descobre logo cedo que tem uma aptidão para as artes. E o pai meio que começa a se aproveitar desse talento da filha, para começar a enriquecer. Pouca gente se importa com ela, desse início. Além dessa narradora misteriosa, eu queria destacar só o papel do Jorge, que é o melhor amigo dela. Eu achei muito bonita, muito fofinha a forma como ele cuida dela. E às vezes ele até enfrenta os adultos por causa dela, mesmo ele nem sendo assim tão mais velho, só um pouquinho. Ele tá sempre fazendo o melhor possível para defendê-la. Pra ela ficar sempre por perto, principalmente para fechar um pouco essa lacuna que essa família bagunçada deixa, em termos de atenção e afeto. E é assim, há uma clara paixonite infantil, mas eles têm uma amizade muito fofa, que eu achei uma gracinha, de verdade. E bom, como o livro ele é razoavelmente curto, são 300 páginas divididas em 20 capítulos, eu não quero correr o risco de falar demais e estragar a experiência de leitura de vocês, porque pelo menos para mim foi exatamente isso que o livro representou, uma experiência de leitura. O que eu posso dizer é que a história segue em determinado ponto, ela começa a seguir por um caminho totalmente inesperado em dado momento. A gente fica com aquela sensação de desnorteamento a princípio, E mesmo pra quem, como eu, tá um pouco mais habituado a um suspense que começa cheio de ação e tal, que já começa bem agitado, eu estranhei um pouquinho no começo. As pessoas que também estão acostumadas com esse estilo podem vir a estranhar também, que é mais um estilo assim de exposição da trama mesmo, de apresentação dos personagens, desse universo interno dos personagens, de como eles se colocam no mundo, de como eles veem o mundo, principalmente do contexto vivido pela Vitória. Mas é bem interessante, assim, por tudo parece que é meio visto por trás de um véu, sabe? Que a gente vê os contornos do que está acontecendo, mas não consegue ver com clareza. E eu sei que parece um pouco confuso falando assim, mas conforme o livro vai avançando, você vai vendo que é uma confusão intencional, Só para aumentar o efeito de surpresa que a gente tem quando as peças vão se juntando, a gente vai entendendo o que está acontecendo. Aí a gente vê que, quando essa ficha cai, a gente vê que não tinha como ser contado de outra forma, Foi cantado da melhor forma possível para esse estilo. É bem interessante, bem legal. E outra coisa muito legal, assim, também que eu achei interessante na obra é que há poemas entremeando a prosa, Poemas autorais, que eles casam muito bonitinho com o contexto e eles acabam ampliando esse impacto que a história causa em quem tá lendo. Eu até queria destacar um aqui, que é lá pertinho do fim do livro. Eu não lembro agora se é no último ou no penúltimo capítulo. Mas, enfim, eu deixei aqui guardadinho porque eu achei muito bonito e sensível, sabe? Que combina perfeitamente com o clima da história, Esse clima para onde as coisas estão se encaminhando. E eu queria ler aqui para vocês, que eu achei muito legal. É intitulado Ilusão do Saber. Permaneça intacto sob o límpido, digno livro de páginas amareladas. Saber divino, sensatas palavras. Súbita vivência jamais falada. Cantada, contada, um tanto fechada. Ilusão nevada, o frio de tal alma. Charada em silêncio, saber que acalma. Iludida, perdida, resquício de alma. O saber, por fim, absorve o trauma. Eu achei bem legal que esse final, assim, saber, por fim, absorve o trauma, ele se relaciona, pelo menos segundo a minha interpretação, com o título do livro, Entre Barbantes.
Pra mim ficou meio claro, assim, que os barbantes a que o livro se refere, faz referência. Lá no começo, a narradora misteriosa faz referência aos nós do barbante da vida da Vitória. E pra mim ficou meio claro, assim, como se cada nó nesse barbante fosse um trauma, fosse um desses eventos negativos que deixa marcas na vida dela. Eu achei bem legal, né, a forma como o título do livro faz sentido, não a princípio, mas ele vai fazendo sentido conforme o livro vai avançando. E por último, né, para a resenha não ficar quilométrica, eu tenho a dizer que o livro é de fato muito interessante. Tem uma reviravolta de deixar o leitor tonto, e eu queria aproveitar para dizer que, em público, né, o quanto eu invejei a autora em muitos momentos por ter tido essa ideia maravilhosa antes de mim. Né, dizem que quando a gente confessa sentimentos ruins em público, a gente é perdoado por eles, então eu espero não ser cancelada por mais essa também. E por hoje é só, pessoal. Muito obrigada pelo feedback maravilhoso que a gente está recebendo no projeto. Principalmente aos autores que têm confiado muito na gente, no nosso trabalho, especialmente hoje a Letícia. Espero que vocês tenham gostado mais dessa resenha e que deem, de fato, uma chance ao livro. Acho que vocês vão gostar bastante. Também não deixem de nos seguir nas nossas outras redes, dá uma passadinha no nosso Ko-fi para dar uma mãozinha no financiamento do projeto, né? E fica por aí pra gente se ouvir de novo. Beijos, até a próxima e tchau!